Gente, muito bem-vindos à Sexta com Letras. Para quem vem pela primeira vez, é um evento criado pelos alunos da Estação das Letras, do Instituto Estação das Letras. E sexta-feira, justamente porque sexta-feira é o dia da nossa aula, das aulas do Formação em Rodas de Leitura. E formamos aqui um grupo, né, que vem se apresentando a gente vem apresentando autores importantes, cada um traz os autores da sua paixão, né? E é uma alegria estar aqui de novo, dessa vez com a Colette. Não vou falar muito sobre a autora, porque quem vai falar melhor que eu sobre a Colette é a Magnólia Gama. Magnólia, a partir de hoje eu vou começar a falar um pouco da bio dos nossos leitores, tá? Porque eu me dei conta que eu não falava e a gente tem que valorizar a prata da casa, né? Olha só, então a Magnólia, ela é carioca, formada em Direito e Música, e vem colaborar no Sexta com Letras, né? Lendo a Colette. E ela está falando de Brasília, tá? Vou passar a palavra para ela, que eu acho que é o que está todo mundo esperando. Bom, boa tarde, pessoal. Eu fico muito feliz de, enfim, estar apresentando essa Sexta com Letras, porque eu me formei com a Suzana no semestre passado e eu assistia, né, enfim, os colegas e outras pessoas apresentando, e eu sempre ficava, nossa, e que coragem, né, assim, apresentar para pessoas tão, enfim, já tão, enfim, especializadas na literatura, enfim, e minha área não é essa, né? Então, eu tinha uma certa resistência, mas depois eu fiquei vendo que, na verdade, é um compartilhamento de ideias, de textos, e é muito gratificante, de qualquer forma. Então, eu escolhi uma autora francesa, que eu não conhecia até pouco tempo atrás. Foi uma descoberta, e foi uma descoberta, assim, aquecedora, assim, sabe? Porque eu tinha lido o conto dela primeiro e gostei demais. E aí, como fazia parte do processo, né? Enfim, examinar a biografia do autor, ela fui me debruçar sobre a biografia dela. E eu descobri uma mulher extraordinária, que, enfim, nasceu em 1890, 1870, perdão, agora me deu um branco, mas foi assim, acho que foi 1873. E no interior da França, quer dizer, numa época em que a mulher, enfim, estava predestinada apenas a casar, enfim, a procriar, cuidar de casa, e ela teve o destino dela foi, enfim, fantástico. Ela se casou aos 20 anos com um parisiense que era 14 anos mais velho que ela, chamado Henri Gauthier Villard, que era mais conhecido pelo pseudônimo dele dos livros, que era o Willy. E, enfim, ele tinha uma livraria, ele era também, enfim, escritor e crítico de literário e musical, enfim. E ela saiu daquela vivência rural, enfim, idílica, que ela tinha, enfim, uma lembrança, depois, mais tarde, pela obra dela, a gente percebe que ela tinha uma lembrança muito, assim, paradisíaca daquela época da juventude dela. Ela lembrava de todos os detalhes da casa dela, dos jardins e tudo. E nos textos dela, a gente vai perceber que ela repassa essas imagens que ficaram armazenadas com riqueza de detalhes, mobiliário, colorações. Ela é muito rica nas descrições dela. E, enfim, ela vai para a França, casa, ela é introduzida naquele mundo artístico, literário, ela tem contato com Marcel Proust, com Anatole France, e o marido dela era bem relacionado. E, como o marido dela parece que não era tão, assim, inspirado, ele usava muitos ghostwriters, né? Enfim,
E em determinado momento de uma crise financeira, ele resolve sugerir a ela que ela escreva alguma coisa, porque ela contava às vezes a ele as lembranças que ela tinha da época que ela era menina. Ele fala: não, escreva então alguma coisa. E aí ela começou a escrever uma história, não com o nome dela, é claro, mas chamado Claudine. Ele lê, acha que ela é excessivamente feminina, segundo ele, extremamente assim, não era uma coisa que iria agradar ao público. Ele engaveta, e depois, mais tarde, quando a coisa apertou, ela sugeriu de novo: não, publica, Claudine. E aí ele publica, mas no nome dele, como se ele tivesse escrito. O livro foi um sucesso tal. Para vocês terem uma ideia, ele foi lançado em 1900, no mesmo ano que tinha uma exposição na França, enfim, e atraía muitos visitantes. Mas o livro vendeu 40 mil exemplares em um mês, né? A partir daí foi um sucesso tal. E tinha marca de sabonete com o nome Claudine, tinha roupas, colares, tudo. Assim, foi encenada uma peça que a atriz era uma moça de cabelos que tinha cortado cabelo curto, então todo mundo começou a cortar os cabelos também para imitar. Enfim, ela lançou uma moda, né? Enfeitiçou Paris com aquela história da moça, porque ela retratava pela primeira vez uma vida de uma menina, enfim, uma adolescente, mas do ângulo de uma mulher, porque a maior parte dos escritores assim, esmagadora era de mulheres, perdão, era de homens. Então, ela conseguiu, enfim, curar um pouco esse erro, e a literatura caiu um bom solo, porque todos que leram, enfim, sobretudo mulheres, ficaram encantadas, né? Aí o marido dela tentou fazê-la prosseguir na escrita dessa série, fazer uma série de Claudine. Mas aí ela disse não e tal, só se ela tivesse o nome dela. E aí ele disse não. E aí ele tranca a Colette num quarto e diz que ela só sai quando tiver escrito. Então, foi uma coisa assim, muito violenta. Ela sofreu muito abuso por parte desse marido, que, enfim, não permitia que ela assinasse seus próprios textos, né? Enfim, tivesse a autoria dela reconhecida. No final, ela fez outros volumes, foram realmente muito bem sucedidos no mercado editorial, mas ela acabou se separando e, enfim, ela ficou muito hostilizada pelas pessoas, porque foi um escândalo a separação deles, embora o marido dela fosse um libertino, tivesse várias amantes e tal, e parece que também não se importava que ela tivesse, desde que fossem mulheres. Então, enfim, a vida dela foi bem assim. Eu não vou entrar mais em detalhes, mas assim, o que eu achei muito importante na história dela foi, primeiro, ela lutar pelos direitos de autor dela, enfim, e ela conseguir também dar essa virada na vida dela, passar a trabalhar. Ela começou a fazer, enfim, um teatro, ela foi atriz, ela foi depois jornalista, ela criou marcas de cosméticos com o nome dela, ela fez várias outras assim, atividades para ganhar o seu pão, e ela foi indicada para o Prêmio Nobel, mas não obteve, foi um outro escritor na época. E essa questão mas ela publicou vários outros livros, enfim, se casou mais 2 vezes, teve até, enfim, um relacionamento com um enteado, que era 16 anos mais novo que ela. Enfim, ela teve uma vida realmente assim, que foi meio escandalosa para a época, mas ela teve um reconhecimento, ela da França, dos escritores, ela chegou a ser a presidente do prêmio Goncourt, né? Enfim, Simone de Beauvoir, quando recebeu o prêmio, fez uma homenagem ostensiva a ela, dizendo que ela era assim, a deusa mãe das escritoras, porque ela que abriu o caminho, vamos dizer assim. Bom, e até quando ela morreu, ela faleceu aos 80 e tantos anos, a Igreja Católica havia proibido, enfim, fazer um funeral assim, católico, porque ela tinha se divorciado várias vezes, mas mesmo assim o Estado francês fez uma cerimônia de Estado assim, bem homenageando-a por conta do papel, enfim, fundamental que ela teve na literatura e reconhecendo, né, o seu talento, o seu diferencial nesse
no século XX, né? Ela realmente marcou a época dela. Bom, houve um filme que foi feito a respeito da vida dela, foi lançado há poucos anos atrás, e eu separei um videozinho só para vocês terem um trailerzinho, só para vocês terem uma ideia da vida dela. Sem som, né? Está sem som. Gente, está sem som. Que pena. Só um minutinho, que eu vou colocar aqui de novo. Magnólia, que história foi essa que o marido permitia que ela traísse ele, mas só com mulheres? Eu li isso, achei muito estranho, mas enfim, né? Gente, isso é muito moderno. Não é? May I introduce to you my wife, Colette? You've married a struggling writer. You've married a country girl without a penny to her name. We're doomed, aren't we? I have this remarkable idea. You could write for me. What? Those stories you told me last year. My school stories? Yes, that could be my next novel. My name is Claudine. I live in Montigny. I shall probably not die there. He's made you one of his ghosts already. Is this it? It's too feminine. More spice, less literature. We've never had one fly off the shelves like this before. And you know who's buying it? Young women. Really? Quite a phenomenon. All of Paris is saying your husband is a genius. Claudine! Madam Colette, I believe Willie based Claudine in part on your school days. Yes, I think I had a little something to contribute. You've done something important. All those young girls, you've given them a voice. Somebody told you? I didn't need to be told. Meeting you is enough. He was after you. Your jealousy is misplaced. That was the wife I found interesting. There. We can't risk it. Since when have you considered scandal to be a bad thing? Oh, my word, what are you wearing? You know the new Claudine. Why don't we publish it under both our names? It's out of the question. I need my name on the book. No! We're holding dynamite here. And if it goes off at the wrong time, it could blow our bloody heads off. Right! You hurt. And you hurt. And you think that by saying that's what men do, you clear it all away. Everything I thought and felt went into those books. They were me. You found me when I knew nothing. You molded me to your own desires. And you thought that I could never break free. Well, you're wrong. Destroy these. Burn them. My name is Colette. And the hand that holds the pen writes history. Enfim, então, só para, enfim, registrar também a questão da questão dos direitos autorais. Eu pesquisei aqui os prêmios Goncourt que foram, enfim, conferidos aos escritores, né, enfim, de romance, e eu percebi que são 117 premiados homens para 9 mulheres. 9% de mulheres. No prêmio Jabuti, de 61 prêmios até 2019, tem 15 mulheres, é mais ou menos 25%. A Nobel de Literatura, dos 120 premiados homens, são 16 só mulheres. Então, também um percentual baixo, né, 13%. Assim, eu achei que a discussão sobre essa questão
do reconhecimento da mulher como escritora, né? É muito relevante até hoje, né? Porque, enfim, ainda a gente vê que já estamos muito longe da Belle Époque e continuamos, assim, numa defasagem que não se justifica tanto, né? Assim, a gente não se... não, assim, as mulheres estão ocupando hoje em dia a maior parte das vagas nas universidades, enfim, elas escrevem, elas podem ter também, enfim, tanto talento quanto, né? E outra coisa que também me chamou a atenção, e tem a ver agora com o conto, é a questão da violência contra a mulher, que foi isso que também me motivou a escolher esse conto, né? Enfim, não sei se vocês sabem, mas desde o início da pandemia aumentou muito a violência contra a mulher, e só nesse ano são 4 mulheres por dia que morrem. Enfim. Alô? Estão ouvindo o que eu estou ouvindo? Sim, está tudo certo por aqui. Estamos ouvindo. Está ouvindo, sim. E Magnólia? Não, mas vocês estão ouvindo uma mulher falando, não? Que não sou eu? Não. Tá bom. Não, só você, não é a Colette. É o fantasma da Colette, tá? Está entre nós. Bom, enfim, enfim, vocês vão ver que o conto, né, é bem interessante, fala em uma situação ocorrida num quarto, né, vamos lá, e entre um homem e uma mulher. Tá? Eu vou começar lendo, então, o texto vai aparecer na tela. Vamos lá. A mão. Adormecera recostado no ombro da jovem esposa, que suportava orgulhosamente o peso daquela cabeça de homem, loura, sanguínea, de olhos cerrados. O longo braço deslizara sob o torso frágil, sob os rins adolescentes, e a mão forte repousava espalmada sobre o lençol, ao lado do cotovelo direito da mulher. Ela sorriu vendo essa mão masculina que surgia ali, sozinha, afastada do seu dono. Depois deixou errar os olhos pelo quarto semi-obscurecido. Uma lâmpada velada caía sobre o leito uma luz cor de pervinca. Minha felicidade não me deixa dormir, pensou. Estava muito comovida e de vez em quando se espantava de sua nova condição. Perdão, admirada de sua nova condição. Fazia 15 dias apenas que levava a escandalosa vida das jovens recém-casadas que desfrutam o prazer de habitar com o desconhecido por quem se apaixonaram. Encontrar um belo rapaz louro, jovem viúvo, praticante de tênis e de remo, desposá-lo um mês depois, sua aventura conjugal tinha muito de um arrebatamento. Sentia-se ainda presa desse enlevo em que velava seu marido como naquela noite, a fechar demoradamente os olhos e a reabri-los depois para saborear, admirada, a cor azul das tapeçarias inteiramente novas, em lugar do rosa damascado que filtrava o sol nascente em seu quarto de solteiro. Um estremecimento percorreu o corpo adormecido que repousava a seu lado e ela cingiu com o braço esquerdo o pescoço do marido, com a encantadora autoridade dos seres fracos. Ele não despertou. Ele tem os cílios compridos, disse consigo mesma. Ela elogiou também, intimamente, a boca, há um tempo pesada e graciosa, a tez de um róseo atijolado e até a fronte, nem nobre, nem vasta, mas ainda nua de rugas. A mão direita de seu marido, a seu lado, estremeceu por sua vez, e ela sentiu viver, sob a curva de seus rins, o braço direito sobre o qual ela pesava inteiramente. Eu sou pesada, gostaria de me soerguer e apagar essa luz, mas ele dorme tão bem.
O moço torceu-se ainda, fracamente, e ela afiou o dorso para se fazer mais leve. Como se eu estivesse deitada sobre um animal, pensou ela. Ela virou um pouco a cabeça sobre o travesseiro, fitou a mão pousada junto a si. Grande? É certo que não vou além do seu ombro. A luz, deslizando sobre as extremidades num lustre de cristal azulado, feria em cheio aquela mão, tornando sensíveis os menores relevos da pele. Exagerava os vigorosos nós das falanges e as veias que a compressão do braço encurgitava. Alguns pelos ruivos na base dos dedos curvavam-se todos na mesma direção, como espigas ao vento. E as unhas chatas, a que o polidor não desfazia as arestas, brilhavam impregnadas de esmalte rosado. Eu lhe direi que não use esmalte nas unhas, pensou a moça. O esmalte e o carmim não ficam bem em uma mão assim. Um tremor elétrico atravessou aquela mão, dispensando a mulher de procurar um qualificativo. O polegar estirou-se, horrivelmente longo, patulado, e uniu-se estreitamente ao indicador. Assim, a mão adquiriu, de súbito, uma expressão siniestra e crapulosa. « Oh! » exclamou baixinho a jovem, como diante de uma inconveniência. A buzina de um automóvel que passava feriu o silêncio com um clamor tão agudo que parecia luminoso. O dorminhoco não despertou, mas a mão, ofendida, ergueu-se, fixou-se em forma de caranguejo e esperou, pronta para o combate. O som desesperante foi morrendo e a mão, que pouco a pouco afrouxou, deixou cair as garras, tornando-se um animal indolente. Dobrada ao meio, agitada de vagos sobressaltos que recordavam uma agonia. A unha chata e cruel do polegar, muito longo, brilhava. Um desvio do dedo mínimo, que a moça nunca tinha percebido, surgiu, e a mão esparramada mostrou, como um ventre avermelhado, sua palma carnuda. E eu beijei semelhante mão? Que horror! Eu nunca tinha olhado. A mão que um mau sonho agitou pareceu responder a esse sobressalto, a esse desgosto. Ela reuniu suas forças, abriu-se em toda a extensão, espalhou seus tendões, seus nós e a pelagem ruiva como um troféu de guerra. Depois, dobrando-se outra vez, devagar, agarrou um punhado de lençol, cravou-lhe os dedos recurvados, apertou com prazer metódico de estranguladora. Gritou a moça. A mão desapareceu. O grande braço, livre de sua carga, fez-se num instante cinto protetor, cálido amparo contra todos os terrores noturnos. Mas na manhã do dia seguinte, à hora da bandeja na cama, do chocolate cremoso e das torradas, ela reviu a mão, ruiva e vermelha, e pegar abominável cravado no cabo de uma faca. Quer esta fatia, querida? Preparei-a para você. Ela assustou-se e sentiu sua carne se arrepiar no topo dos braços e ao longo das costas. Oh, não, não! Depois, ela escondeu seu medo, dominou-se valentemente e, começando uma vida de duplicidade, de resignação, de diplomacia vil e delicada, inclinou-se e beijou com humildade a mão monstruosa. Esse texto, vocês viram um texto relativamente curto, não é? A Colette, ela, enfim, sabia condensar, enfim, bastante, enfim, uma situação e vocês gostaram do texto, acharam interessante, tiveram, assim, uma surpresa, como foi? Alguém quer falar alguma coisa?
Mag, o início do texto que você leu foi uma coisa que me desconcentrou um pouco. O seu início de texto é diferente do texto que você mandou. Ah, desculpa, é porque houve uma pequena modificação, assim, por conta de... foi um probleminha meu aqui, eu peguei a versão errada, tá bom? Tá. Eu só estou dando uma revisada. Olha, Você eu queria quer... saber por que você gostou desse texto, você. Pois é, eu Quais achei... são as suas razões? Eu achei esse texto assim bem interessante, porque a forma dela escrever me chamou a atenção, porque ela começa descrevendo uma cena assim muito assim calma, muito bonita, de um jovem casal deitados, recostados, uma cena assim de atitude quase, ela feliz lá com o marido na cabeça, um casamento que foi feito em pouco tempo, assim, coisa de um mês depois de se conhecerem, e ela ainda naquela sensação maravilhosa de jovem recém-casada, e sim, de repente, eu vejo assim, algumas imagens assim, de mudanças, né? Ela lembra o quarto de solteira, a luz rosa, adamascada, depois vem a atual, a luz azul mais fria. Aos poucos, ela começa a olhar toda aquela cena do quarto dela, né? E prestar atenção, se deliciar com a visão do seu marido. E aí ela começa a olhar mais de perto e começa a descobrir assim uma pessoa que parecia que ela não tinha assim se dado conta dos detalhes, né? Ela tinha se apaixonado, mas ela não tinha visto tão bem. Como ele tem pestanas compridas, ela aos poucos, a Colette, eu senti que ela vai aos poucos meio que desconstruindo essa imagem do casamento feliz, da perfeição, daquela coisa assim, rebaixada, daquela paixão e tal, e começa a ver a realidade, vamos dizer assim, né? E eu me senti assim, encantada com a forma como ela fez essa sequência de uma forma assim tão rápida, quer dizer, quando você vai lendo, você vai vendo que aos poucos a visão vai fazendo um foco assim na mão e ela falando, mas como é que eu não vi isso antes? E eu imaginei assim, quantas pessoas, né? Isso, enfim, foi uma ideia que me passou pela cabeça, né? A questão da intimidade com outra pessoa. Às vezes você conhece uma pessoa, independente se é homem ou mulher, e aos poucos, quando você vai conhecendo, você sabe coisas que você não tinha, né, imaginado antes, né? Você se dá conta de que não era exatamente, né, aquilo que você pensou. E isso me fez... E ela usa recursos assim, tanto visuais quanto auditivos. Quer dizer, a gente vê que é um texto que basicamente se passa no silêncio, tirando o último diálogo entre ela e o marido, e tem no meio uma buzina, que é justamente quando ela se dá conta que a mão tem uma aparência meio estranha, toca uma buzina forte, como se fosse um aviso, assim, sabe? Para ela, enfim, prestar atenção naquilo, né? E a partir daí, você vê também como ela conseguiu, dessa forma, induzir o leitor, né, enfim, a se colocar no lugar dela, né, e, ao mesmo tempo, se revoltar, talvez, não sei. Aí aquela história que a Suzana sempre fala de né, sinta o leitor, né? Quando eu li, eu me senti revoltada, porque a mulher abaixou a cabeça, beijou a mão do homem, e eu falei, mas isso ela não devia ter feito. Mas dentro daquela sociedade, dentro daquela conjuntura, a Colette conseguiu, nessa história, né, assim, fazer
fazer essa sequência de atos que leva o leitor a se compartilhar essa dor, vamos dizer assim, essa descoberta, né, do casamento, enfim, para ela não era aquela maravilha que ela pensava, né, pelo menos, enfim. E, ao mesmo tempo, eu gostei porque eu achei um ponto atual, porque na medida em que hoje continua tendo muita violência contra a mulher, e, enfim, há ainda muita situação de inferioridade da mulher, que tem que se sujeitar em alguns casos. E eu estou falando da mulher, mas, enfim, tem várias relações assim que são, né, também de submissão e que são desconfortáveis e que a gente imagina que, enfim, com educação e orientação, enfim, das novas gerações, as coisas vão melhorar. Mas, enfim, essa foi a minha... esses foram motivos pelos quais eu escolhi. Eu achei muito bem escrito, eu achei curto, eu achei que para essa plateia tão seleta e de bom gosto, eu acho que ia ser uma novidade, porque para mim foi, eu não conhecia essa escritora, e achei assim, contundente pela forma como ela conduziu, de uma forma muito delicada, mas aos poucos revelando uma realidade muito dura, né? Vocês concordam que vocês acham esse texto ainda atual? Diga, Ludmila. Essa mão aí, eu gosto muito do conto. A Colette é uma escritora que foi um best-seller. E é curioso porque vendia-se essa coleção da Claudine em lojas que seriam de departamentos, loja americana hoje, né? Como se fosse coleção, as chamadas coleções de livros para moças. E quando, na verdade, essa mão dupla, né, ela chama atenção, né, para a necessidade que a mulher tem nessa sociedade de proteção. Essa mão do homem marido é a proteção do casamento patriarcal, mas é também a opressão. E eu tenho a impressão de que eu li muito na minha juventude as Claudines, e tenho a impressão de que se meu pai não tivesse me chamado a atenção para o fato do que ela estava sempre apontando, talvez eu não tivesse visto como muitas mocinhas não tenham feito. Mas você tem razão, eu acho um estilo extremamente delicado, uma narrativa muito leve, porém que põe sobre a mesa a questão que ela, na realidade, viveu, que lutou mais tarde pelos direitos autorais, né? Você estava falando dos prêmios, né? O Goncourt, o Nobel. Eu vi há poucos dias, até coloquei, porque o Paulo fez uma sugestão, também fiz de filmes, da Madame Curie. O projeto da radioatividade lá, do rádio, né, é o casal Curie, mas quem ganhou o Nobel foi ele. Ela foi lá de acompanhante bonita para fazer a típica presença feminina. E, no entanto, ela tinha muitas das ideias, e o filme mostra isso, acredito que seja verdade, são, de fato, da Madame Curie, não dele. E o Nobel demorou muito a aceitar premiar mulheres. Então, não é só uma estatística, não, era uma determinação. Mulher não pode, não. E eu citei também o filme A Esposa, né, em que se vê
né? A Glenn Close magistralmente mostra essa mulher que é a revisora dos textos e que, de fato, dá a genialidade, e quem ganha o Nobel é o marido, né? E ela também é solicitada a ir lá sob essa mão, né? Que é opressora, né? E você falou na violência que a gente está... Eu acho que está mais à vista, né? Eu acho que não aumentou, não. Eu acho que ela está mais à vista, porque nós estamos mais disponíveis, as redes estão aí a gente tem chacina, né? Mas eu acho que essa violência sempre esteve aí, né? No patriarcado. E eu gostei muito da sua escolha e achei muito bonito, não lembrava especificamente desse conto, né? E ela foi extremamente revolucionária, né? Alguém comentou aí que o marido teria sido moderninho por permitir a relação entre mulher. Não tem modernidade nisso aí, a meu juízo, não. Eu acho que é justamente uma repressão de duas mulheres, né? Quer dizer, com o homem não pode. E eu acho que ela foi extremamente importante para toda uma geração do pré-feminismo dos anos 60, que ia lia com a maior facilidade. Talvez os mais jovens não tenham essa ideia, né, de como Poliana, vocês já ouviram falar, né, em Poliana, moça, Poliana não sei o quê, tinha uma porção de historinhas, quer dizer, a biblioteca das moças. Aquilo era o que se supunha que as moças deviam ler. E ela entrou, por isso foi best-seller, mas, na verdade, entrou porque as pessoas não sacaram muito. Mas parabéns, a sua leitura de uma delicadeza, de uma meiguice, que voz. Que bom. Muito bonita a sua leitura. Obrigada. Parabéns. Eu lembrei, quando você falava disso, também da Camille Claudel, que, segundo dizem, também fez muitos dos trabalhos de Rodin, né? Não que, enfim, Rodin não tivesse talento, mas parece que houve também uma apropriação, né? Houve. São muitos casos, assim. Eu achei interessante, não sei se vocês notaram no texto, a comparação, logo no primeiro parágrafo, da diferença entre a mulher e o homem aqui nesse caso. Vamos reler aqui, por favor, o primeiro parágrafo, aproveitando até que houve uma diferençazinha. Camila, você pode botar, por favor? Vamos lá. Ele adormecera, recostado no ombro da jovem esposa, e suportava orgulhosamente o peso daquela cabeça de homem, loura, sanguínea, de olhos cerrados. Ele deslizara seu longo braço sob o tronco frágil, sob os rins adolescentes, e a sua mão forte repousava espalmada sobre o lençol, ao lado do cotovelo direito de sua mulher. Vocês reparam que assim, a ideia de fragilidade dessa juventude, dessa esposa, contrastante com esse vigor, né, essa força do marido, né? Assim, a cabeça, né, pesada do homem, o longo braço sob o tronco frágil e os rins adolescentes, a mão forte, né, espalmada, e, enfim, também no outro parágrafo mais embaixo, nesse emocionada demais e frequentemente admirada com a sua nova condição, a gente vê também ela descrevendo o marido como um belo
ela fala assim, encontrar um belo rapaz louro, jovem viúvo, praticante de tênis e de remo, né, desposá-lo um mês depois. Você vê, um belo rapaz louro, jovem viúvo, praticante de tênis e remo, que são dois esportes que se usa muito a parte superior do corpo, quer dizer, dá a impressão de um homem realmente assim, com né, uma força bem desproporcional à dela, que parece ser uma mulher assim mais frágil, mais, enfim, mais fraca, né, mais magrinha, mais mignon, né? Em outra passagem, ela fala que quando ela fala sobre a mão, um pouco mais embaixo, por favor, Camila. Deixa eu ver aqui. Pode descer mais um pouquinho. Aqui. Quando ela fala assim, 1, 2, 3, 4, 5, aqui ó, no 5º parágrafo. Como ela é grande, é certo que não vou além do seu ombro, quer dizer, ela descreve a mão, ela leva um susto, né, com a mão, ela nunca tinha se dado conta do tamanho dessa mãozona, e também a altura dela, né, em relação ao marido, ela não vai além do seu ombro, então ela é muito mais baixa que ele, né. Então, eu reparei como é que a Colette, ela evidencia, né, essas características contrastantes, né, entre a mulher e o homem. E essa simetria também já significa que os papéis do casamento também vão ser diferentes, né? Essa desigualdade, né? E a atenção da moça também, vocês percebem, assim, ela deitada, ela não consegue se mexer porque o homem está com a cabeça em cima dela, o braço dele está embaixo, ela tenta não ser muito pesada para ele, ela gostaria de, né, apagar a luz, mas também não apaga com medo de acordar. Então, você vê uma pessoa meio que engessada ali, né? Meio que, enfim, sem possibilidade de muito movimento em razão da preocupação de não incomodá-lo, né? Ô, Magnólia, não, eu tô te interrompendo, sem daí eu continuar, né? Não, me chamou a atenção nesse texto também uma coisa que eu acho que pode ser atual, que seria assim, a idealização do amor romântico, né? E que até acontece até hoje, em pessoas que se conhecem tão pouco, que se conheceram aí... Porque a hora no começo do texto me incomoda, ela fala assim, que eles conheceram 1 mês e casaram, e tem 15 dias de casado. Então, me veio assim que ela casou, claro que naquele tempo era mais difícil ainda ter essa intimidade, mas eu vejo isso acontecer até hoje, assim, às vezes em algumas pessoas que se conhecem rápido demais e começam a se unem assim numa fase de muita paixão e de repente nessa fase não consegue ver nenhum defeito, é tudo idealizado e de repente cai na real, né? Eu acho que isso é uma coisa que acontecia, eu não sei se ali, claro que era uma outra sociedade, mas eu acho que até hoje, assim, tem uma idealização em que parece que tem um tipo de cegueira, um tipo de... Obrigado. Um tipo de... Beijo. Uma coisa assim, a perfeição. Nossa, achei a perfeição, né? Não consegue ver nenhum defeito e mais cedo ou mais tarde vai cair na real. Então, aí, na hora, no texto engraçado, que trazendo para o dia, quando eu li, assim, me incomodou o tempo curto de 1 mês, né? Eles ficaram, acho que 1 mês, namoraram 1 mês, sei lá, e casaram, e tem 15 dias, e assim, um tempo curto demais, de muita idealização, e não dá tempo de ver nenhum defeito, e de repente esse defeito aparece, surge, claro que vai surgir, né? E no tempo dela aí, mais difícil ainda dela sair dessa, provavelmente dessa fria que ela entrou aí, né? Que essa mão simboliza, e então me incomodou um pouco, me incomodou sim, um pouco esse tempo curto e essa idealização, que eu acho que, e hoje acontece isso ainda, eu acho que até de uma outra maneira, mas tem muitas mulheres que ainda têm esse ideal romântico, assim,
e entram numa furada, sabe? Às vezes até por internet mesmo, sabe? Essas coisas que estão acontecendo hoje. Então, eu queria falar só dessa idealização. Não, foi muito rápido tudo, né? Eu também achei, quando eu li, até me assustei, porque eu namorei muito tempo antes de casar e eu acho até que eu só conheci mesmo meu marido depois que eu tive filho. Então, assim, porque mesmo no namoro, né, é outra coisa, né? Mesmo no namoro, assim, um tempo mais longo. Então, tem a ver um pouco essa questão também do amadurecimento da relação ali, do conhecimento mútuo, né? Eu tinha até também queria perguntar para vocês com relação a a questão do casamento e o que vocês acham, enfim, a respeito das relações hoje em dia? Vocês acham que hoje em dia está mais tranquilo, né? Digo assim, a mulher hoje em dia, enfim, está numa relação muito ruim, ela também pode se separar, o homem também, enfim, se for o caso, né, o inverso, né? É mais tranquilo, mas ainda vocês acham que tem essa situação assim de submissão? Magnólia, sobre isso que a Mara apontou, reparem que ela casa com um jovem viúvo. Um homem fica viúvo, precisa de uma nova governanta. Ele precisa de alguém para fazer as coisas. E aí ele casa rápido com quem pintou ali. Pintou uma jovem adolescente que não tinha dote, né? Talvez como a própria Colette mesmo. Vamos aí. Não, você falou bem, porque a Colette, na verdade, eu suprimi uma parte da biografia dela, porque senão podia ficar muito longa, mas a Colette, ela tinha uma vida muito, vamos dizer, boa até certo momento da adolescência dela, e a família dela teve uma ruína financeira por volta dela tinha uns 17, 18 anos. E, enfim, ela teve até que mudar de cidade, sair daquela casa maravilhosa que ela morava, enfim, que ela sempre vai falar várias vezes em outros romances, em outras histórias, sobre assim, essa casa que ela, enfim, viveu muito tempo. E quando a família dela, enfim, teve essa ruína financeira, a única opção dela, na época, era o casamento mesmo. Então, apareceu o Willy, né, na cidade dela, que ele ia trazer um filho ilegítimo que ele tinha para colocar lá, enfim, para alguém cuidar, e eles se conheceram, ela acabou casando com ele. Mas foi uma coisa também assim meio rápida, não foi? Eu tenho a impressão que isso foi um pouco autobiográfico, sabe? Ela mesma fala, Colette, que muitas das histórias dela são bem autobiográficas, com uma coisa ou outra de mudança, mas é bem isso mesmo. E uma coisa que eu notei com relação à mão, gente, porque a mão, né? Quer dizer, tudo bem, o homem era grande, o homem era forte, e por que ela se apegou à mão, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que a mão... O que eu achei interessante foi isso, quer dizer, ela começar... A mão está ali, não está fazendo nada. O cara está dormindo, né? Aí ela começa a enxergar aquilo, é quase como uma tomada de consciência. Cada gesto que a mão faz, primeiro ela diz que ela era como se ela estivesse deitada sobre um animal, né? Quando o braço se mexe assim, quer dizer, então é aquela coisa, parece que aquele pedaço do corpo não faz parte da pessoa. Então, parece um animal, ela está ali, aí ela começa a enxergar, vamos dizer, ou a temer a questão dessa relação assim, tão intempestiva, né, com os movimentos da mão. Isso é fantástico, a maneira como ela faz no texto, né? E são gestos que a gente consegue enxergar de quem está dormindo, mexe, aperta a mão, abre a mão, estende, junta, a pessoa está dormindo. E o outro, quer dizer, se você observar, você vai achar, pode estranhar aquilo. Eu achei muito bacana, quer dizer, a maneira como ela usa uma coisa absolutamente natural que vai dando a tomada de consciência para ela. Em que é isso?
E, evidentemente, que a mão é o simbolismo todo né, da manipulação, enfim, que é isso, né? É muito interessante mesmo. Eu achei bem legal. E simbolicamente, a mão né, tem toda uma simbologia mesmo. Exatamente. A mão, eu também fiquei pensando assim, não sei se você concorda, mas porque a mão, quando você, enfim, está começando ali o namoro, a mão é que é a mais, assim, né? A mão é importante. Né? A mão é que vai ter o primeiro contato ali, normalmente, né? Enfim, depois vem o resto. Eu acho que é um tipo de cegueira mesmo, você não querer ver, depois você vê. Acho que é não querer enxergar, depois enxerga, acho que é isso. Naturalmente, né? Acaba que você enxerga. Se ficar junto, acaba que você enxerga mesmo. Né? Não tem jeito, a não ser que seja uma pessoa negacionista. Tem muita gente, né, Vânia? Pois é. A mão vira quase um personagem, né, gente? Assim, isso, a mão vira quase um personagem, ganha vida. Vida autônoma. Eu digo assim, parece que aquela mão né, vira um animal, um caranguejo. Né? Ela fala, tem um pedaço que ela fala não fala das garras, não sei o quê, não tem. E tem uma coisa que eu li, bom, aí foi um comentário que eu li num texto. Em forma de caranguejo, está aqui, o dorminhoco, mas a mão ofendida, quer dizer, ganhou vida geral já. Ofendida, ergueu-se, crispou-se em forma de caranguejo e esperou pronta para o combate. Quer dizer, então ali já está, aquela mão ali já ganhou vida autônoma, né? E ameaçadora, né? E ameaçadora, exatamente. Uma coisa que me chamou a atenção, eu fiquei relendo aqui o texto, porque eu estava... Esse conto me lembrou Chapeuzinho Vermelho, você acredita nisso? Em 3 momentos. Ele me remeteu ao conto do Chapeuzinho Vermelho, eu estava aqui buscando. Primeiro, quando ela fala assim, como ele tem os cílios compridos. Depois ela fala assim, como ela é grande. Depois ela assim, é como se eu estivesse deitada sobre um animal. Me remeteu à história do lobo mau, sabe? Assim, perfeito, Lorena. É bem isso mesmo. Não é? Fantástico, Lorena, fantástico isso. Tinha alguma coisa no conto, quando você leu a primeira vez, que eu falei, não, eu tenho que ler de novo. Tem algo aqui. Sabe que agora que você fala? Você falou, eu tive a mesma sensação. Não dá, Mara? Veio a Chapeuzinho falando do lobo. Quando eu li isso... Ela casou com a vovó, mas ela dormiu e acordou com o lobo. Acordou com o lobo. Eu tive essa sensação. Para que esses cílios tão grandes? Para que porque né, me veio isso quando eu estava lendo. É interessante. Eu fiquei com essa. Eu achei interessante isso. Agora, mudando de assunto, assim, o que eu me peguei mesmo foi na última frase, que assim, ela escondeu seu medo, dominou-se valentemente, ou seja, ela é uma mulher valente, como muitas mulheres, mas a valentia dessa mulher não era usada, era para se dominar, se castrar. A valentia, porque hoje, quando a gente fala em mulher valente, a gente está usando essa valentia para ir ao encontro da vida, com todos os seus desafios, com a luta do pão, do filho, do trabalho. E aqui a designação de uma valentia que serve para acovardá-la na leitura contemporânea, que é uma sacanagem, porque a gente está falando do final do século XIX e não faz sentido julgar a personagem com o olhar do século XXI. Mas ela própria diz que essa diplomacia é vil e delicada. Não seria a gente que acharia. Ela diz. É verdade. Eu vou diplomaticamente me submeter
para o resto da vida. E que Tá aí. uma vida de duplicidade. Duplicidade, essa palavra, Vânia, uma também vida de pegou. duplicidade. É muito comum mesmo, né? Muito cruel, né? Eu não consigo imaginar, talvez porque... É muito contemporâneo, né? Assim, cada leitor... Eu me incomodo um pouco com as leituras que tem essas mulheres, assim, porque eu acho que a pior violência que você pode fazer consigo mesma é carregar uma vida de duplicidade, sabe? Eu acho isso tão duro, tão cruel, assim. A minha vida inteira, eu lutei pela autenticidade, assim, para o erro e para o acerto, mas essa era a minha assinatura. Então, quando eu vejo assim, eu falo, cara, e aí você se remete a um tempo, né? Quantas mulheres viveram uma vida de duplicidade, né? E fui eu que falei do moderninho, viu, Lilde? Porque, assim, na categoria de mulher bissexual, seria lindo se meu marido horroroso dissesse para mim, você só pode me trair com mulher. Eu ia dizer, oba. Adoro. Beijou a colega. Mas tem, olha só. Inclusive, Lorena, a questão da irmandade, né? O conceito de sisterhood, né? Que veio com o feminismo dos 60, 70, essa é uma época em que mulheres abertamente competem uma com a outra. Por quê? Porque se eu não tenho dote, se eu não tenho mercado de trabalho, se eu não tenho condição, eu preciso dessa duplicidade. Quer dizer, pensa na mulher trabalhadora, né, com o filho da puta que a espanca. Não é uma questão de valentia ou covardia, é uma questão de sobrevivência. Eu acho que, mesmo hoje, olhando para a nossa mulher trabalhadora da comunidade, nem sei se isso é vil. É sobrevivência, é necessário. Para a burguesia, esse momento já se deu, inclusive de conscientização, de esclarecimento, mas para a mulher deseducada, desinformada, que está querendo deixar o nariz fora da água, não é vil, não, é o jeito. Magnólia, me permita, eu só vou falar isso e vou me calar. Mas você sabe que eu acho que é o oposto? Eu acho que é exatamente o oposto do que você está falando. Eu acho que na classe da mulher trabalhadora, da base da pirâmide social brasileira, essa mulher bota o homem para fora de casa. A maior parte das famílias são sustentadas por mulheres. E, assim, você tem muito homem que encosta. Quando você vai para a alta burguesia, por mais letrada, passando por faculdade, a questão do status, do poder, do dinheiro, aí você vê uma certa duplicidade. Eu acho que eu não tenho base científica alguma. Como a gente está trocando impressões, a minha impressão é essa. Eu acho que deve ter tanto na classe média, na burguesia, como também, eu acho que também tem na classe baixa. Eu acho que tem nas duas, sinceramente, porque tem muitos lugares que são afastados, as mulheres não têm... Eu vou só ler um texto aqui, que é da Simone de Beauvoir, que ela fala justamente sobre a questão da síntese de como é que a mulher casada vivia, tá? Na época, que a gente pode fazer um gancho nesse momento, tá? Olha só, a mulher, em se casando, recebe como feudo uma parcela do mundo. Garantias legais protegem-na contra os caprichos do homem, mas ela torna-se vassala dele. Economicamente, ele é o chefe da comunidade, é, portanto, ele quem a encarna aos olhos da sociedade. Ela toma-lhe o nome, associa-se ao seu culto, integra-se à sua classe, em seu meio, pertence à família dele, sendo a sua metade. Segue para onde o trabalho dele a chama. É essencialmente de acordo com o lugar em que ele trabalha que se fixa o domicílio conjugal. Mais ou menos brutalmente, ela rompe com o passado, é anexado ao universo do esposo, dá-lhe a sua pessoa, deve-lhe a virgindade e uma fidelidade rigorosa.
e perde uma parte dos direitos que o Código Civil reconhece a celibatária. Enfim, ela fala dessa questão do deslocamento até físico da mulher na época, que ela tem que estabelecer o domicílio onde está o marido, ela perde o contato com as raízes, com os amigos, com a família, com todo aquele ciclo de proteção que ela tinha. E hoje em dia a gente vê muito isso também, sobretudo em situações em que, às vezes, há um transtorno de personalidade do marido, enfim, que ele tenta afastá-la da família, dos amigos, e você vê muitos casos que a mulher, enfim, sem perceber, ela vai se afastando daquela rede de proteção dela, e ela fica à mercê realmente de uma situação em que ela não se vê, assim, ela se vê um pouco sem saída. Mas, enfim, não estou dizendo que é o caso das pessoas que já têm uma certa autonomia, né? Mas ainda há, eu acho, muitos casos assim. Tanto é que você deve falar muito desse tipo de abuso, enfim, que às vezes termina com a agressão física, mas tem muita questão psicológica, que é muito de rebaixar a autoestima da mulher, de deixá-la assim, se sentindo muito impotente para tomar qualquer atitude, e ela vai acabando assim, se conformando, se resignando, às vezes, infelizmente, até morrendo. Então, assim, eu achei que essa questão da submissão ainda, infelizmente, ainda existe em vários aspectos, assim, de camadas sociais, né? A Luciana tinha colocado ali no bate-papo, pior que hoje em dia ainda tem essa relação de submissão, sim. A Luciana colocou aqui. A própria Simone, vamos pensar que para muita gente a Simone de Beauvoir é a mulher do Sartre, até hoje. E a gente sabe qual dos dois fez o melhor trabalho aí, né? Mas para muita gente, inclusive na academia, é a mulher do Sartre. É engraçado, eu li muito pouco as cartas da Simone para qual era o nome dele, do escritor americano, que era a paixão da vida dela? Me esqueci o nome. Você se lembra, Lilde? Ah, não, você está falando de outra coisa, viajei na bagaça. Você está falando assim, a Simone como mulher, como segunda de um grande, ela era grande. Não, mas é porque eu li um livro que era as cartas dela para o amante dela, que era o homem que ela amava, porque com Sartre ela tinha uma relação que era uma coisa sem sexo, né? Era uma coisa de uma cumplicidade intelectual altíssimo nível, uma roda, mas a paixão dela era o escritor americano, que me fugiu o nome agora. Hemingway. Não. Nelson Algren. Nelson Algren, exatamente. E aí, assim, é legal ver as cartas que ela escrevia para ele, porque, assim, era uma mulher completamente frágil e uma coisa de um feminino que você fala, oi, Simone, que é isso? Deu a louca? Deu a louca, gata? É bem interessante ver as cartas dela para ele, assim, para o Algren. Mas eu viajei, agora que eu entendi sua pontuação, desculpe. Dentro do que ela podia ali, né, naquele contexto dela, né, enfim, do início do século passado, eu entendi assim, essa vida de duplicidade como a única alternativa viável naquele momento ali, ter um amante, ter uma vida paralela e, enfim, tentar, né, um pouco de felicidade no meio daquela conjuntura de que ela não tinha, assim, não vislumbrava nenhuma saída. Mas, enfim, eu fiquei meio assim, indignada no final. Oh, meu Deus! E com relação assim, à escrita, o que vocês acharam? Gostaram? É um texto curto, né? Eu acho que muita gente já falou. A primeira coisa que eu digo que eu estou bem feliz de ler o texto da Colette, porque eu acho que acontece isso com muitos escritores, mas acho que com as mulheres acontece mais, é que acaba que a biografia e a personalidade acaba tomando um espaço no imaginário e a gente fala pouco do trabalho. Então foi muito legal ler, porque era o que aconteceu com a Colette para mim. Eu já tinha visto o filme e nunca tinha lido nada dela, então obrigada por trazer o texto. E eu acho muito legal o registro que ela faz. Acho que todo mundo falou em delicadeza, em como ela traz.
E chega um momento que chega a ter quase um humor ali, que é meio insólito a coisa da mão, mas ao mesmo tempo é muito terrível. Então, eu gosto muito desse registro que ela escolhe, porque ela trata de violência, mas de uma forma que não é frontal, mas que ainda te possibilita pensar muito sobre isso. Então, eu acho muito interessante, gostei muito. Muito bom. Eu falar uma coisinha, é que eu acho que o que você pode registrar da literatura dela, né, é que ela é muito autêntica, simples e autêntica, né? Tem uma autenticidade que hoje a gente não vê mais. A gente está assaltado assim, por, né, uma série de elementos e tal que são criados artificialmente, inclusive na literatura, né? E ela não, ela tem essa simplicidade e, ao mesmo tempo, essa perspicácia também, né? Ela percebe que é por aí, né? E acho que a Simone de Beauvoir ela deve muito a Colette, né? Eu acho que ela deve, até porque a própria Simone, ela viveu uma vida muito à sombra do Sartre, né? E depois ela digamos, se faz valer, né, pela obra, né? Mas a própria Simone tinha uma relação de submissão muito grande com o Sartre, né? Em todos os sentidos, né? Em vários sentidos, na verdade. Simone até sofreu bastante para poder estar ao lado do Sartre. Isso tem biografias assim que comprovam, uma biografia do casal, mostram isso. Então, acho que e o texto, né? O texto é muito poético, né? Ele tem momentos de uma beleza, as descrições, é como se você visse um filme de palavras, né? Um filme de palavras, né? E, de repente, rompe a garra, né? E rompe aquela garra, né? É muito forte isso, e quase dá para fazer um quadro, não é? Dá a impressão assim, que dá para fazer um quadro desse texto. Muito boa escolha, Magnólia, muito legal. Essa questão você falou de dar para fazer um quadro, dizem, eu ainda não li muita coisa dela, mas dizem que ela, como eu falei um pouco no início, ela tentou descrever nas obras dela muitas das coisas que ela se lembrava da adolescência, da infância natal da casa e na cidade em que ela morou. Então, dizem que, bom, existe uma associação dos amigos da casa de Colette que fizeram uma restauração total da casa dela, enfim, e que hoje não é assim, eles dizem, não é um museu, é uma casa de um artista. Então, a casa de um escritor. Então, os pequenos grupos podem entrar e visitar a casa, que ela foi feita sem barreiras, assim, de forma que todo mundo pode circular, e é como se tivesse uma casa ali viva, tem uma roupa assim, tem um livro aberto, tem uma toalha, enfim, a pessoa entra numa espécie de viagem no tempo. E eles tentaram aproveitar todas as descrições que ela fez nas obras para restaurar desde o papel de parede, o tecido, o lustre, as luzes, e você vê que ela aqui, nesse texto curto, ela conseguiu exatamente isso que você falou, Suzana, descrever com detalhes a cama, o lustre, a tapeçaria azul, enfim, a descrição do homem mesmo, você imagina assim, um homem louro, né, assim, mais sanguíneo, mais vermelhinho e forte, e você se transporta, né? Você tem uma noção assim, bem próxima do que ela queria retratar. Uma outra coisa, Lorena, já que você falou em Chapeuzinho Vermelho, eu li, mas enfim, aí fica, né, cada uma aqui. Eu li um comentário sobre esse texto falando que poderia ser feito um paralelo com Barba Azul,
porque, enfim, primeiro, o homem é um viúvo, pensa lá. O homem é um viúvo e tem a questão das tonalidades. Saiu do rosa e foi para o azul, né? Aquele tom mais frio, mais ameaçador, tal. Enfim, e tem a questão do segredo, que na obra do Barba Azul a mulher não podia descobrir, porque se ela descobrisse ela morria, enfim. E, de repente, o segredo ali meio que a mão vai revelando, enfim, a crueldade, né? E também eu achei curioso, eu falei assim, será que dá para fazer esse paralelo? Mas eu tomei coragem depois que você falou do Chapeuzinho Vermelho. Você sabe que eu pensei nisso, eu fiz uma confusão aqui, eu fui até olhar na internet, porque me lembrou essa história que era do Barba Azul. Só que por causa dos pelos da mão dele, me veio na cabeça Barba Ruiva, né? Aí eu fui, Barba Ruiva é outra lenda brasileira, mas me veio Barba Ruiva, mas eu estava pensando no Barba Azul, porque eu fiquei pensando, nossa, como será que essa mulher dele morreu, essa primeira mulher, né? Então, aí me veio isso, assim, como será que ela morreu, já que já deu para perceber até por ele ser esse tipo sanguíneo aí, já dá uma ideia de uma pessoa com temperamento mais ligado, de agressividade, de fúria, de alguma coisa. Aí eu lembrei do Barba Azul, só que eu fiz por causa dos pelos da mão dele, me veio Barba Ruiva. Aí eu fui ver, falei, gente, eu tô delirando aqui, não tem nada de Barba Ruiva, é Barba Azul. Esse caráter dele, assim, reforçado pela faca, né? Embora ele tenha, coitado, trazido o café da manhã na cama para ela, enfim, com as torradas, essa visão da faca, né? Com o polegar, o tal do polegar que ela ficou horrorizada, enfim, também realça, assim, uma violência embutida ali, né? Assim, meio subliminar, né? Enfim, eu também, meu Deus, mas tá essas muito pessoas, sinistro isso tudo, né? Esses homens violentos, em geral, eles alternam, né? Por isso que a mulher fica maluca, porque eles alternam momentos de extrema gentileza com momentos de agressão, e isso que vai confundindo a vítima. Quando ela quer ir embora, aí ele fica bom, e eu acho que isso aí é muito típico, sabe? De agradar, né? A gente vê nessa história de violência doméstica aí, que é assim, às vezes nem é uma agressão constante, alterna. Então, isso vai confundindo a cabeça daquela mulher que já está submissa ali. Então, eu acho que isso aí até isso, eu acho que e é normal também, eu acho que para um comecinho, para o que eles estão vivendo aí, né, um comecinho de casamento, em que ela está falando, desfrutar o prazer de habitar do desconhecido, né, que tem essa frase aí no texto, o prazer de habitar com um total desconhecido, né, ela fala no começo do texto, mas no começo também eu acho que faz parte isso aí, e está velado ainda, eu acho, porque no texto em si não tem nenhuma insinuação de violência, zero. Só na cabeça, zero. Ela é que enxerga, pelo texto em si, não tem nada. Não, mas estou falando assim, que pode estar velado, né, pela gentileza ainda, daqui a pouco, mas que ela percebeu alguma coisa, já percebeu, né? Então, eu não sei, a gente não sabe nem se é da cabeça dela, mas de qualquer maneira, para ela né? Para ela já é uma ameaça, então a gente que está construindo aí uma história, né? Mas no final aqui. Claro que a partir de outras, né, Mara? A partir de outras. A gente já está passando para. A gente já está. Mas aqui mesmo, no texto mesmo, não tem nada. E ela provavelmente está construindo também a partir de outras. Né? Quer dizer, o caso também você pode dizer, poxa, mas casar com um desconhecido assim, não conhecia nem a mão do sujeito direito. Mas o que ela fala no texto aí dá a entender que é bem comum, que ela fala assim, ela coloca até no plural, ela coloca aí, deixa eu achar aqui, ela coloca, está no plural, recém-casadas que desfrutam o prazer de habitar com um desconhecido por quem se apaixonaram, né? Então, você vê que
que é muito comum, né? Ela não está falando só dela, ela está falando de praticamente uma coisa que acontecia, né? Que casava com um total desconhecido mesmo. E aqui ele fala quando não eram os casamentos arranjados, né? Sim, que era a maioria naquela época. Era casamento arranjado. No final do século, na França, não sei. No final do século XIX, na França, não tenho a menor noção se ainda era assim. Enquanto você não tem mercado de trabalho, né, Vânia? Não, casar como opção de vida, sim, mas eu digo assim, de casamento arranjado, a família, fulano vai casar no final do século XIX, na França, não sei se ainda era assim, porque eu sei que em algumas culturas, assim, na Índia, né, algumas culturas ainda mais muçulmanas, parece, eu não sei, mas na Índia eu sei que tem, Paquistão, esse negócio do casamento arranjado, né? E, inclusive, filmes que a gente tem visto filmes recentes, tem um do Ken Loach, que é maravilhoso, que acho que é Apenas um Beijo, que se chama, e aborda essa questão, quer dizer, isso no século XX. Mas eu não sei se na França era tão comum, entendeu? De qualquer forma, o que esperava a mulher era o casamento, né? Sim, claro. E também, quando a gente fala a Mara estava falando da violência, eu acho que essa violência, aí o Freud mostra, né? Quer dizer, que quantas pessoas estão deitadas quando um casal está deitado ali? Então, você tem... Agora está na moda falar camadas, né? Então, mas, de fato, você tem uma porção de camadas de meiguice e agressividade. Ninguém é submisso sem odiar, né? Essa mágoa está permanentemente borbulhando ali, de lado a lado. Então, eu acho que nem é um artifício do homem. Eu acho que a gente anda meio maltratando os moços. Eu acho que as mulheres também têm lá seus rompantes de ira, de violência, né? E isso se manifesta de formas do controle, né? Controladoras sobre os membros da família. Isso tudo é ódio reprimidinho ali. Eu acho que isso tudo está aí, Ela fala é tão interessante, né? Tão pequenininho o texto, e ele está aí trazendo... Está aí essa sociedade... No final, né? Dos varões judaico-cristãos que dizem que são a nossa origem, né? Para mim, não, que aqui ninguém é branco. Eu acho que eu queria que alguns dos homens presentes se manifestassem a respeito do texto, porque até agora só mulher Eles falou, estão levando cacete. Não, é só falando aqui. Todo mundo quietinho. Que tem um lance aqui. Eu já contei aqui, são só 3, Suzana, só 3 homens. Eu contei, ó. Eu fiquei só de olho. Suzana, mas ó, no que a Ludmila falou, no final do texto fala assim que a diplomacia dela era vil e delicada. Então, os homens podem falar disso, né? O problema é que eles não se manifestam, que tem que ser muito mulher para falar na frente desse bando todo. Arrasou, Alec. Tem uma coisa que a gente tem que considerar aqui. O tempo e a classe social da Colette. Eu gostaria muito de ver um texto de uma classe menos privilegiada. Se nessa época já era isso, como é que isso se dava e se dá como hoje, né, nas outras camadas, né, sociais, né? Mas enfim, eu estou achando que tem alguém aí querendo falar, não sei.
Não, eu quero, mas é algum homem. Eu vou tem dar homem falando. Agora eu provoquei, tem homens querendo falar. Paulo já abriu ali, aí não deixaram ele falar. Vai, Paulo. Depois eu falo. Luiz também, o Luiz também quer, o Luiz não, o Gabriel, o Luiz também quer falar. Acho que o João ali também. Vamos lá, vou falar. Essas mulheres falam muito, né? Essas mulheres falam muito, mas falam bem também. Eu gostei do texto, vou pegar 2 ganchos aqui da Lorena, que já ajudou bastante. A palavra foi boa, crueldade. Eu acho que esse conto que chamam de novela é uma denúncia social cruel da falta de perspectiva da mulher, como a Suzana falou, nesse espaço, nesse tempo aí. Se quiser trazer para hoje é outra conversa, mas no início do século XX, a mulher era totalmente tutelada. Hoje você pode falar em machismo e tudo, mas na época era institucionalizado, era lei. A mulher era um nada perante a lei, perante a sociedade. Era tutelada pelo pai, depois passava a ser tutelada pelo marido, sem perspectiva nenhuma social. Se não casasse, ou ia para o convento, ou ia virar titia solteirona, né? Ou então capaz de algum homem, secretário. Se casasse, também ia se resignar a ser mãe e esposa e mais nada. Então, isso é denunciado pelo texto, a falta de perspectiva cruel da mulher naquela época. E colocada, em particular, perante o casamento, que é outra loteria. Com quem que a mulher está casando? Com aquele foram casar e foram felizes para sempre, aquela balela dos contos de fada, né? Que já estragou a vida de muita gente. Muitas moças aí acreditaram que o casamento e sair de casa ia resolver a vida ruim que elas tinham, né? Terrível esse lado do amor perfeito. Eu não conto histórias assim, casaram e foram felizes para sempre com meus filhos, né? Casaram e estão por aí, às vezes eles estão bem, às vezes eles brigam e a vida continua. E o outro extremo, será que está casando não para ser feliz para sempre, mas com um monstro? Quem é esse estranho que você vai passar a habitar agora, né? E aí tem o lado do insólito, o lado do horror, o lado do lobo, da Lorena, aí, que é o segundo gancho que eu queria pegar. Eu, quando ouvi a luz azulada, eu me lembrei também do Barba Azul, né? Tinha tudo a ver com Barba Azul, porque você vai de um extremo ao outro. Embora no texto nem se fale num extremo nem de outro, não tem violência nenhuma explícita no texto, também não se fala em amor. Quer dizer, é uma mistura de coisas aí, ou seja, o casamento é uma incógnita na vida da mulher dessa época, né? É muito precária já as possibilidades. E é evidente que ela botou alguma coisa dela nesse texto, porque ela brigou muito contra essas restrições, essas injustiças contra a mulher na época. Então, eu vejo o conto, voltando à frase inicial aqui, como uma denúncia social cruel da falta de perspectiva da mulher naquela época, né? Eu achei brilhante, conciso, poético, né? E que dá um bom papo aí de 1 hora, 2 horas, pelo menos, sobre a história. Ponto final. Qual é o próximo que vai se pronunciar? O Gavri queria, o João. Posso João, falar? vai lá. Primeiro, que eu adorei existir assim, esse grupo, ler e discutir em cima de uma leitura. É a primeira vez que eu participei aqui de vocês, achei isso muito legal. Eu achei o texto muito bom e suave da gente ouvir. Eu acho que quando é suave, leva a pensar muito, né? E o que para mim foi muito forte nisso aí é que isso me lembrou uma coisa, né? O direito, o sonho, né? Ele fica sempre efêmero, embora ele seja algo que dá medo justamente a quem oprime, né? Acho que o texto mostra que, ao contrário, né,
a opressão, infelizmente, ela é perene, né? Eu acho que até a forma como ela se conta, ela sempre volta. Isso me lembrou muito uma coisa, as coisas semelhantes que existem entre o poder opressor, oficial, legal, que na época era, e o machismo, com a questão do trabalho escravo, que eu acho que também essa opressão faz parte de toda a nossa história, né? E existe uma escritora, uma mulher, que diz que é trabalho escravo quando a pessoa deixa de ser considerada enquanto ser humano e passa a ser tratada como mercadoria, né? E, assim, muitas vezes, a mulher no trabalho escravo, ela sequer é chamada para conversar, mesmo que depois se vá desfazer o combinado. A combinação é feita com os homens, né? Então, ela fica totalmente à margem nisso aí e também numa submissão muito grande. E eu acho que tem parecido a história porque ela é, muitas vezes, o sustentáculo daquele companheiro que está sob escravidão e das crianças que são obrigadas a trabalhar junto com aquela família dentro daquele time ou daquela turma. Isso, para mim, foi assim, muito forte. Eu lembrei, não do Barba Azul, mas da interpretação do Barba Azul feita pela autora de Mulheres que Correm com o Lobo, em um dos seus capítulos, né? Essa lembrança, ela me veio muito forte. E eu me lembrei também, quando no final ela beija a mão, né? Duas coisas. Que acho que ela mostra a opressão também quando ela começa a descrever a mão grande, o braço grande e a cabeça. E assim, deitado no seu corpo. Eu acho que é um processo de opressão comum em relacionamentos. Você não ter o cuidado do seu peso enorme e poder deixar ele sobre o corpo que você oprime. Eu acho uma violência isso, né? Então, eu acho que ela passa essa violência também. Eu senti isso aí. E de uma forma assim, muito delicada. O texto é gostoso de você assistir e, ao mesmo tempo, toda hora, ele dá sobressaltos, né? Ele te alerta devagarzinho por uma opção de coisas. E eu me lembrei muito quando ela termina beijando a mão e tem as coerências com a história, o momento que ela viveu. Eu me lembrei assim, muito de um filme que é o contrário, né? Mas que, para conseguir a reviravolta, as pessoas passam muito tempo por essa aceitação, que é A Fonte das Mulheres. Eu não sei se vocês já viram esse filme, acho um filme fantástico. E justamente a mudança toda passa por muitas aceitações, né, desse processo aí de violência. Enfim, foram algumas das coisas que eu anotei 2 páginas aqui enquanto eu via o texto. Mas gostei muito. Eu queria falar uma coisa para vocês. O João, ele é fotógrafo, fantástico. Essa foto que está atrás dele é uma foto dele que ele tirou, tá? E tem um trabalho de foto que fotografa mulheres em situações diversas. Depois, João, se você quiser dar até aí no chat o teu endereço para as pessoas conhecerem teu trabalho, você deixa no chat aí para a gente, tá? Esse fundo aqui foi meu filho que colocou. Assim, vou botar para você não mostrar a bagunça. E essa mulher é uma acolhedora de flores sempre vivas. E no meio da pandemia, eles conquistaram o maior prêmio de ecologia do mundo, que é o reconhecimento da FAO. Repete de novo, que tá baixinho. Não deu para ouvir. Ganharam, elas, em plena pandemia, no início da pandemia, o reconhecimento pela FAO pelo manejo, os diferentes manejos da terra,
As Flores Sempre Vivas, hoje o Brasil é o maior produtor delas, e é uma luta de mulheres e homens, mas que é toda capitaneada pelas mulheres, né? E é dentro dos parques nacionais e estaduais, que ainda não são reconhecidos, né? Mas eles ganharam esse maior prêmio de ecologia do mundo. Só 16 comunidades no mundo tinham esse prêmio, e o Brasil ganha com essas moças que sequer têm os seus territórios reconhecidos, né? E essa é uma delas. Obrigado, achei ótimo. Ó, Eu já tá achei faltando a página no Instagram aqui, dele, João Roberto Rico. Acho que o Gavri quer falar. Lorena, eu sei que você está doida para falar, mas estou deixando espaço para esses moços, tá? Claro, por favor. Não é porque eu pensei que você fosse encerrar só com Gavri. Eu falei Gavri e Lorena. Não, está anotadinho você, cara. Vamos lá. Não, realmente esse é um ponto espetacular, né? Porque ele é curtinho, mas ele é capaz de colocar uma questão muito importante. O que eu achei muito interessante da maneira que ela construiu, porque, obviamente, a mão aparece como uma coisa simbólica, né? Do beijar a mão como submissão, né? Mas, na verdade, ela centra o conto basicamente na descrição da mão, né? Detalhe bastante concreto, como é que é, e, na verdade, te atrai muito para essa imagem da mão, que depois, no final, ela mostra como beijar a mão, como uma submissão, né? Da mulher ao homem. Era isso que eu queria colocar. Então, Magnólia, a Lorena, depois passo para a Magnólia e a gente vai ter que encerrar, porque já está na hora, já estamos sinalizando. Fala, Lô. Não, uma coisa que eu achei bacana, aqui na Bahia é Ló, aí no Rio é Lô. Uma coisa que uma experiência, né? Eu preciso ler o texto muitas vezes, para entrar no texto e descobrir algumas coisas. E eu estava relendo aqui e eu achei uma coisa muito interessante. Tem várias travessões no texto, né? O pensamento dela é vertiginoso, mas quando ela fala, ela só fala 3 vezes e ela fala interjeição. O Paulo falou, vocês mulheres falam muito. É engraçado que eu acho que nós mulheres, ancestralmente falando, sem pensar na mulher de hoje, nos 70, 80, 90 anos de uma mulher hoje, mas pensando historicamente, se a gente olhar para essa protagonista, tudo ela só pensa, é um grande movimento mental, mas ela só fala o seguinte, exclamou baixinho a jovem, como diante de uma inconveniência. Depois ela fala, quando ela pega no lençol, e por último ela fala, não. Então você vê, né? Tanto pensamento, tanta fantasia, a gente não sabe se esse cara é ou não violento, mas ela já está vendo ali um monstro, ela tem uma cascata de linguagem, mas quando ela se expressa socialmente, quando a voz dela, ela sai, é sempre uma interjeição diminuta. Então, assim, foram tantos anos de silenciamento que eu acho até que eu falo pouco, viu, Paulo? Eu acho que eu tenho que... eu tenho que vingar as Coletes do passado, de 2 séculos atrás, eu estou falando por elas também. Era só isso. Está vingando bem. Obrigada. E dizer que eu sou fãzaça do Ripper, e eu estava angustiada aqui, eu falei, ninguém vai falar do Ripper, a gente tem um mestre da cultura brasileira fotográfica, o cara, eu já fiz fotografia no Parque Lage, estudei 3 semestres, e Ripper é assim, é um grande mestre. Eu estava aqui me coçando, então que bom que Suzana falou, Ripper, sou sua fã. Magnólia, para você. Gente, eu estou muito feliz que vocês gostaram do texto, enfim, e acho que esse compartilhamento aqui enriquece tudo. Adorei, enfim, as observações de vocês, mudaram, enfim, algumas coisas que eu vinha pensando. Essa fala da Lorena, achei brilhante, Lorena não tinha percebido isso, mas, de fato, ela realmente fala pouquíssimo. E, enfim, Ludmila, Vânia, enfim, todos vocês, Paulo,
eu agradeço e, enfim, espero poder revê-los nas outras sextas. Legal, gente, maravilha, maravilha. Então, Magnólia, o Iel agradece a tua leitura lindíssima, né? Essa leitura delicada, informativa, e quanta coisa, né, a gente conseguiu pensar aqui juntos, né? E é isso, uma maravilha, tá? Ótimo. Queria também agradecer a presença de vocês todos, dizer aqui que a semana que vem o IEL tem as nossas janelas literárias, e o autor das janelas literárias que vai ser lido é o Ítalo Calvino, o Elias Fajardo vai ser o mediador, e ele vai ler o conto O Visconde Partido ao Meio, tá? É o início do romance, na verdade. Então, queria assim, convidar vocês às 18 horas de quinta-feira que vem, nas janelas literárias do IEL. Tá? Ítalo Calvino me lembra a Lorena, a Locke gosta do Ítalo, fez uma cesta com letras esse ano passado, né? Foi ano passado, esse ano, né? Foi ano passado, esquece, tá? E com o Ítalo Calvino. Então, vocês estão todos convidadíssimos, tá, gente? Venham, estamos esperando vocês. Obrigada. Que horas, Suzana? 8 horas, quinta-feira que vem, tá? Quinta-feira. Eu tenho que falar mais alguma coisa, Camila? Não, né? Não. Não, só para encerrar. Eu pedir para vocês seguirem nossas redes sociais, tá? Eu até coloquei aqui no chat, quem não conhece, enfim, está entrando agora, para dar uma olhadinha nos nossos eventos, cursos, tá bom? No nosso trabalho em geral. O negócio é o seguinte, Obrigada, eu sou muito ruim de marketing, então eu esqueço de dar os avisos importantes, as coisas, fazer, né? Enfim, fazer aquela festa, né? Divulgar as coisas que a gente faz, né? Então, mas tem programação boa esse mês de maio, tá? Semana que vem vai ser muito bom. O Elias Fajardo é um excelente mediador, romancista, poeta, muito bom, e vem aqui dividir conosco o Ítalo Calvino. Espero vocês, tá, gente? Obrigada pela presença.